Várias palestras foram realizadas na sede do Tribunal de Contas da União, aqui em Brasília, durante o seminário Chamamento Público e Qualificação das Organizações Sociais de Saúde para o Fortalecimento do SUS. O presidente do CONASEMS, Hisham Hamida, participou da abertura do evento. Agradecer, e cumprimentar, pelas boas-vindas do ministro Augusto Nardes, seu nome, ministro, agradecer também toda a equipe do TCU, secretária Vanessa, Marcelo, Vinícius, pela parceria e por esse olhar da importância e dessa aproximação com a gestão. Cumprimentar a secretária Isabela, também tem sido uma grande parceira, e num tema tão importante aqui, falando desse fortalecimento do SUS, da qualificação, o ministro falou da governança e intrinsecamente ligado ao processo de educação, de gestão do trabalho. E um tema que às vezes é um tabu para a gente com relação ao OS. Às vezes mal interpretada, às vezes entendida de forma equivocada, mas sem dúvida é uma ferramenta de extrema importância que a gestão tem. E a gente falar de governança num processo do Sistema Único de Saúde, onde eu tenho uma alta rotatividade de gestor nos 3 entes, seja no nível federal, que a vida útil de um ministro ela não chega a 2 anos, seja no nível estadual, seja na gestão municipal, onde nós temos uma média de troca de 300 gestores por mês. Então, mais do que nunca se faz necessário a gente discutir todo o processo de governança. E não tem governança, o ministro colocou bem, senão pela educação. E aí um grande desafio nosso, trabalhar a educação permanente também em todos os níveis de gestão. Hisham também falou que os dados acumulados nas plataformas do SUS ainda não são utilizados pelos gestores municipais de uma forma eficiente. Que aí é um outro grande desafio que nós temos na saúde. Saúde é quem mais produz dados e é quem menos tem informação. E quando o ministro fala de gestão de risco, sem informação fica cada vez mais complicado eu trabalhar gestão de risco, trabalhar planejamento. Então, para finalizar, o desafio nosso é muito grande. Nós temos que trabalhar juntos, unidos, controle externo, CONAS, CONASEMS, Ministério, IBROS, enfim, toda a sociedade que busca um fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. A secretária Isabela Pinto, do Ministério da Saúde, fez uma apresentação rápida e mencionou que muitos municípios brasileiros já contratam organizações sociais para o atendimento dos pacientes do SUS, mas algumas contratações falham na qualificação dessas OSs. A secretária falou logo após a apresentação do ministro do TCU, Augusto Nardes, que defendeu um projeto que ajude a melhorar a governança na relação dos gestores estaduais e municipais da saúde com as organizações sociais. Temos hoje no Brasil 5.560 municípios. Muitos já contratam organizações sociais para fazer a gestão de suas unidades e muitas assimetrias em relação aos critérios de qualificação existem e muitas fragilidades também para gerir a relação com as organizações sociais. Então, eu acho que um debate como esse qualifica esse processo. Representando as organizações sociais, Flávio Delefeu destacou a importância da reciprocidade nas relações humanas e empresariais. A reciprocidade é capaz de manter a estabilidade e a saúde das relações. E eu acho que é isso que vem acontecendo nesse movimento, junto de todas as instituições em prol ao movimento comum. A reciprocidade é um ato de dividir, de dar, então ela motiva o compartilhar, ela motiva isso. É um fluxo dinâmico desse processo. E nesse fluxo dinâmico, então, a gente tem um ato de soma em vez de reduzir. Então, por mais paradoxal que pareça para qualquer matemático, nesse compartilhamento a gente, na verdade, multiplica ao dividir. Então, eu acho que isso é muito forte para a gente, é muito forte para esse momento que a gente está vivendo aqui. O auditor-chefe da ADSaúde do Tribunal de Contas da União, Marcelo Aragão, participou da mesa que tratou dos desafios da qualificação das OSs. Segundo o auditor, o primeiro desafio é o fato de o gestor de saúde não saber o que esperar da parceria com a organização social. Definir com muita clareza qual é o resultado esperado,
já foi dito também na parte da manhã, que não se trata de passar a gestão para uma entidade privada, né? Existe a definição clara de onde que se quer chegar, qual é o resultado esperado, enfim, isso vai ter, logicamente, que repercussão no contrato de gestão, né? Com bons indicadores, com boas metas, objetivos a serem alcançados. O último dia do seminário trouxe o relator do projeto de lei 10.720, que pretende melhorar os critérios para qualificar as OSs na prestação de serviço junto ao poder público. O presidente do CONASEMS chama a atenção dos gestores municipais para alguns detalhes antes da contratação de uma OS. Um grande desafio, primeiro, é a gente respeitar a autonomia da gestão. Qual que é a necessidade da gestão? E a OS ela se mostra e tem se disponibilizado como uma das alternativas dessa gestão. Então, cabe ao ente, no caso o município, fazer essa opção. Mas um passo fundamental nisso é o planejamento, né? O que se quer com o OS? Né? Qual vai ser essa gestão? Qual que é o produto? Como que se dá essa contratualização? E a qualificação da SOS nesse chamamento. Então, esse é um dos grandes desafios, e aqui hoje estamos discutindo isso, né, nesses 2 dias, junto ao TCU, para que dê segurança, transparência e sustentabilidade para esse tipo de serviço na ponta. A secretária Isabela Pinto falou sobre como transformar o grande volume de dados da saúde em informação de qualidade para os gestores. É fato o esforço que vem sendo feito no sentido de qualificar a produção de informações, de torná-las transparentes, de fortalecer os sistemas de informação, investir nas tecnologias, e tudo isso possibilita não só o acesso aos dados, o acesso aberto às informações, mas também um rol de possibilidades de análises para que o sistema possa avançar na implementação de políticas públicas de saúde. E os limites de atuação das OSs no SUS foram debatidos na última mesa do seminário. O secretário da Atenção Especializada à Saúde, Elvésio Magalhães Júnior, preferiu substituir o termo limites por desafios principais. Com um prestador de serviço, especialmente das grandes unidades como os hospitais, tem 2 desafios. O lado de dentro do contrato, a performance, os indicadores, a qualidade, a segurança do paciente, a precificação, o custo razoável, resultados para dentro do contrato. E o desafio daquela unidade, daquele hospital na rede de serviço. Ele não pode se fechar, ele não é um fim em si mesmo, né? Ele é porta de entrada, ele está na rede de urgência, na rede cegonha, ele é referência na alta complexidade, ele recebe pacientes da região. Então, esses 2 desafios. Uma boa gestão interna, seja ela com um filantrópico, uma fundação estatal de direito privado, seja uma organização social da saúde. E esse mundo externo da rede de atenção à saúde, onde estamos acorando a Política Nacional de Atenção Especializada. Representando as OSs de saúde, Flávio Delefeu foi um dos organizadores do seminário no TCU. Acredito que os desafios são muitos. Por outro lado, a gente tem soluções, né? Tem possibilidade de mitigar o desafio e fortalecer o que tem de melhor no modelo. O momento de hoje é um momento para construção. Construção com órgão de controle, construção com as secretarias e com os secretários municipais, com o público geral, né, com a própria sociedade, com outras organizações sociais. É um momento da gente fazer uma troca, fazer uma reciprocidade de o que tem de melhor e o que a gente pode melhorar, né, o que tem pontos que a gente, de fato, vale a pena aperfeiçoar para a gente ter um modelo bem robusto e que entregue, de fato, o que a gente tem intenção de fazer, que é fortalecer o Sistema Único de Saúde. O presidente do IBROS analisou o papel de órgãos de controle como o TCU para a melhoria da governança e o fortalecimento do SUS. Delefeu comentou o apagão das canetas, jargão que explica a dificuldade de se contratar um gestor para assumir uma Secretaria da Saúde, por exemplo. Eu acho que até assim, o que a gente tem visto é que o TCU, como instituição, ele vem num movimento de amadurecimento e de uma visão até mais preventiva do que desse modelo punitivo, né? Então é importante a gente ter a percepção que existe a violação, e essa deve ser punida, mas existe o erro, sem dolo, e isso tem que ser melhorado, tem que ser treinado, tem que ser tratado, e eu acho que o TCU está nessa busca. A gente vê ainda muito essa situação em que é colocado o apagão das canetas
em que as grandes vítimas, né, os secretários municipais, que são corretos, estão fazendo o seu papel, encontram dificuldades no dia a dia da operação e às vezes eles podem ser culpabilizados por um órgão de controle, não necessariamente TCU, mas tem Ministério Público, tem a Controladoria Geral da União, tem os tribunais de contas estaduais, que eu só entendo que só tem um caminho. O caminho é sentar, buscar de fato o aperfeiçoamento do modelo, verificar quais são os pontos que a gente tem a melhorar, porque quando o propósito é igual, né, e existe uma relação de confiança de que ter transparência, né, não tem por que ter esse temer. Qual seria, na sua opinião, o maior gargalo para o gestor municipal em relação à contratação de OS? A dificuldade de planejamento, de um diagnóstico preciso, de definir de fato o que se quer contratar, aquilo que nós falamos aí no seminário, né? Tem a ver com o grau de maturidade, de governança, de gestão do gestor municipal, que não tem as mesmas condições que um gestor federal tem. Então, no nível de município, você tem maiores carências. Nós entendemos isso e até na nossa atuação a gente leva em consideração essa maior dificuldade local, municipal. Mas então é dificuldade de fato de ter pessoal em quantitativo, qualitativamente, né, quantitativamente, para poder de fato fazer essa transferência de uma gestão de um equipamento público para o privado. E fazer todo um acompanhamento, monitoramento, avaliação que é importante.